Oi, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de extensão acerca dos convênios administrativos. Meu nome é Rafael Costa, sou procurador do Estado do Paraná. Trabalho especialmente com obras e serviços de engenharia, mas sou um grande curioso dos convênios administrativos. Estudo isso há bastante tempo, fiz o mestrado nesse assunto e, recentemente, publiquei um livro pela editora Fórum, Convênios Administrativos e a Boa-Fé entre Entes Públicos. E estou aqui para a gente trocar algumas ideias e tentar aí avançar junto aí nesse tema que daqui a pouco eu explico, ele não é tão simples de conversar assim. De toda forma, antes de mais nada, queria agradecer vocês por estarem assistindo esse curso e quero me manter totalmente disponível, de portas abertas aí, para a gente conseguir trocar o maior número de experiências possíveis, tanto pelos canais aqui da escola, quanto pelo meu Instagram pessoal, que vocês vão ver ali ao longo dos slides. Eu deixo disponíveis para vocês, podem entrar, podem me seguir, podem me mandar mensagem, podem me mandar perguntas, eu vou responder todas, pois é o canal que eu me mantenho à disposição para continuar conversando com os alunos. Isso é muito proveitoso porque eu posso acabar ajudando vocês aí em algum problema prático, algum problema que vocês venham se deparar ao longo aí do trabalho de vocês, e também é interessante para mim porque eu acabo ficando por dentro aí dos pepinos, dos problemas que estão rolando. E sem mais delongas, vamos então partir para o tema da nossa aula. Hoje é a primeira aula, módulo 1, sobre os convênios administrativos. E vocês já devem saber, conversar de convênios administrativos não é tão simples. Isso porque nós não temos um regramento muito robusto sobre convênios administrativos. Na Lei 14.183, que é a lei que rege os convênios administrativos, nós só temos apenas um artigo que diz: aplique-se essa lei aos convênios administrativos no que couber. No que couber é o seguinte: se o dispositivo que está na Lei 14.183 casar com a ideia de convênio administrativo de acordo mútuo cooperacional, nós devemos aplicá-lo. Se não, não. E isso, na prática, às vezes é um pouco difícil saber quais dispositivos devem ser aplicados ou não. Então, nós navegamos um pouco em águas cinzentas, navegamos um pouco de olhos fechados, sem ter esse regramento robusto, sem ter essa questão cartesiana dos convênios administrativos. Então, o objetivo nessa primeira aula é nós entendermos o que é o convênio administrativo. Se a gente entender quais são as características básicas, quais são as características fundamentais dos convênios administrativos, nós vamos conseguir, por silogismos, por lógica, conseguir chegar quais regras são aplicáveis aos convênios administrativos ou não. Conseguiríamos inferir, diante de uma situação concreta, como deveremos atuar para executar aquele desafio, entendendo o que é, entendendo as bases do convênio administrativo. Mais para frente, nós vamos ver que basicamente todo o regulamento e todos os acordos do Tribunal de Contas da União, e veremos centenas nesses módulos que se seguem, tanto aqui nas aulas expositivas, como também nos cadernos, que o maior mote, o maior desenvolvimento desses acordos são para evitar nós transfigurarmos o convênio, nós desvirtuarmos a figura do convênio, utilizarmos o convênio em um objeto que não é de convênio. Então, se nós entendermos o que é um convênio, se nós entendermos quais são a base do convênio, fica muito mais fácil conseguir inferir se qual regra é aplicável ao convênio ou não. E quero também vacinarmos que
Nós, nessa primeira aula, vamos traçar esse panorama geral. Esse panorama geral para entendermos o que é aqui o núcleo duro do convênio administrativo. Como o convênio administrativo ele não tem esse regramento robusto, na prática, dependendo de qual área que se atua, convênios para a universidade pública, convênios associados a questões de tecnologia, talvez essas questões sejam mais fluidas. Talvez nada disso do que diremos será ferro e fogo na prática. Muita coisa do que eu vou falar aqui é exatamente para a gente entender o núcleo duro. Muita coisa do que eu vou falar aqui, talvez vocês vão falar, opa, na minha prática não é exatamente bem assim. Mas aí nós vamos ter que entender o núcleo duro e ver se essa ajeitadinha, esse desviozinho, ele desconfigura o nosso convênio ou não. Então, vamos conversar então sobre esses convênios administrativos. A primeira coisa que eu preciso que a gente entenda para falar de convênios administrativos, e não vai ter como dissociar disso, é entender como que funciona o Estado brasileiro. Como que funciona o Estado brasileiro? Os Estados, eles podem ser, de forma bem simplificada, divididos em duas formas. Ou o Estado unitário, ou o federalismo. No Estado unitário, você tem apenas um núcleo de poder. Um núcleo onde emana todo o poder político. O poder de legislar, de criar as regras administrativas, de criar os impostos. Pode ser que nesse Estado unitário até tenham descentralizações administrativas, mas isso são apenas para executar. O poder político todo está concentrado em apenas um núcleo, em apenas um ente. E o exemplo disso que nós temos é o Brasil imperial. Por outro lado, nós temos o federalismo. O federalismo, diferente do Estado unitário, nós temos esse poder distribuído em diversos entes. Vários entes têm autonomia. Autonomia para criar as suas próprias regras, a sua própria organização, poder de criar suas leis, ter os seus próprios tributos. Quer dizer, é um conjunto de entes atuando juntos dentro de um mesmo país. Só que esse federalismo, ele pode ser ainda classificado em dois tipos. Nós temos o federalismo dual, em que você vai ter as competências divididas entre esses entes muito bem delineadas. Cada macaco no seu galho. Nós vamos ter exatamente onde acaba a competência de um, começa de outro. Nesse tipo de federalismo, esses entes podem acabar tendo um comportamento mais competitivo, podem ter mais um comportamento mais isolado, porque esses entes eles dependem muito pouco um do outro. E esse federalismo dual, o grande exemplo que nós temos é os Estados Unidos. Por outro lado, nós temos o caso brasileiro. Esse trata-se do quê? Do federalismo de cooperação. No federalismo de cooperação, nós não temos competências bem definidas entre esses entes. Essas competências, elas se entrelaçam. Nós temos competências comuns, em que são distribuídas para os entes atuarem juntos fazendo a mesma competência. Nós temos competências concorrentes, em que um ente deve fazer as regras gerais, o outro pode fazer as regras específicas, mas se o outro não fazer as regras gerais, esse ente pode fazer toda aquela competência. Então, esse federalismo, ele não tem uma divisão muito bem delineada das competências desses entes. E
esse tipo de federalismo faz com que esses entes tenham que atuar junto. Esses entes, eles tenham que atuar, eles tenham que pactuar, pois senão esse federalismo não funciona caso não exista cooperação entre esses entes. Vejam aqui um exemplo, não, uma analogia que se fazem sobre o federalismo, e para descontrair um pouco, que é o bolo de camadas, que seria o federalismo dual, onde essas competências são muito bem delineadas, e o bolo mármore, em que essas camadas elas se entrelaçam e essas competências entre esses entes são muito mais fluidas. Então, é a partir desse bolo, dessa fatia de bolo, que é o caso brasileiro, que nasce a necessidade de cooperação. Sem cooperação, o federalismo nosso não funciona. Ele necessita que esses entes atuem de forma conjunta, atuem de forma a criar pactos, a criar contratos. Contudo, esse mesmo federalismo, essa mesma Constituição, estabelece que esses entes têm que ter autonomia, que esses entes têm que escolher quais negócios eles vão atuar, que dentro dos princípios constitucionais, dentro dos objetivos da Constituição, esses entes podem escolher qual caminho é melhor para cada um atingir esses objetivos constitucionais. Essa autonomia que dá o poder desses entes criar suas próprias regras, a sua própria organização e se auto-administrar. Então, o grande obstáculo, a grande dificuldade do sistema brasileiro é você equilibrar entre a autonomia dos entes e a interdependência. Pois, se eles atuarem de forma selvagem e competitiva, o nosso federalismo não vai funcionar. Por outro lado, nós não podemos forçar esses entes a caminhar de mão dadas e ir para um certo lugar, porque eles têm autonomia, eles têm a sua liberdade de negociação e a sua liberdade para tomar as suas próprias decisões. Então, o caminho que a Constituição tem é fomentar esses pactos, é fomentar esses acordos. Através do quê? De elementos coordenadores. Sem a coordenação desses entes, para eles atuarem de forma harmônica, nós não vamos ter uma nação. Nós vamos ter cada um fazendo do jeito que pensa. Como essa bicicleta aqui embaixo de mim, cada um pedalando para um lado sem que a gente chegue em lugar nenhum. E pode parecer muito abstrato isso que eu estou falando, mas nós temos um exemplo factível há muito pouco tempo, né? Na crise do coronavírus, onde muitas vezes os estados atuaram de forma isolada, houve competição para comprar insumos, trazendo esses insumos mais caros para o Brasil, sem que ficasse muito bem uma coordenação de como resolver aquele problema, o que só agravou a crise do coronavírus, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista financeiro. Então, nós temos a necessidade de elementos coordenadores. A Constituição, na sua versão original, ela acreditou que simplesmente descentralizar essas competências, por exemplo, para os municípios e criar os próprios impostos, ia garantir a autonomia e que esses entes fossem agir de forma cooperada. Só que é necessário criar esse fomento e esses elementos de coordenadores. Então, somente na emenda constitucional 19 é que se acrescentou o artigo 241 à Constituição Federal, criando esses elementos de coordenação que
visam concretizar esse nosso federalismo de cooperação. Criou-se, então, as figuras dos consórcios jurídicos, que são pessoas jurídicas formadas para prestar serviços perenes entre esses entes. Serviços que não são serviços extraordinários, são serviços ordinários desses entes. E você cria uma pessoa jurídica para, de forma conjunta, você, por exemplo, aproveitar essa organização do consórcio e conseguir aumentar a eficiência na prestação de serviços públicos que são comuns a esses entes. E também se previu a figura do convênio administrativo. Convênio administrativo que, diferente do consórcio, ele se trata de um pacto, de um contrato, de um negócio jurídico entre esses entes, para se realizar um projeto muito bem definido. E, por isso, sem criação de personalidade jurídica. Se trata de um trato, de um negócio jurídico. E essa é a principal diferença entre os convênios e os consórcios administrativos, sendo os convênios administrativos o objeto do estudo da nossa matéria. Agora que nós falamos um pouquinho sobre a forma do Estado federado brasileiro, precisamos agora conceituar, o que é esse convênio administrativo. O convênio administrativo é esse negócio jurídico, esse trato, esse contrato que os entes federados têm para firmar acordos que visam o interesse mútuo, o interesse colaborativo para concretizar aquelas competências comuns e aquelas competências concorrentes que eu falei agora há pouco. É muito comum se conceituar o convênio administrativo em contraposição à figura do contrato administrativo. Veja que os dois são negócios jurídicos, os dois são contratos. Só que o contrato administrativo, aquele contrato que a Lei 14.133 o redigiu de forma bem extensa, ao contrário dos convênios administrativos, eles se tratam de negócios jurídicos de natureza contraprestacional. No contrato administrativo, o poder público ele quer satisfazer o interesse comum, o interesse coletivo, o interesse fundamental, o interesse público. E o particular, ele visa o interesse patrimonial. Ele visa o lucro naquela relação. Por isso, por exemplo, nos contratos administrativos nós temos as cláusulas exorbitantes, Nós temos a rescisão unilateral do contrato, nós temos a alteração unilateral do contrato. Isso existe por quê? Porque os interesses que estão sendo negociados são de pesos distintos. Nós temos, por um lado, o interesse público, o interesse comum, e nós temos, por outro lado, o interesse meramente patrimonial, o interesse no lucro. Então, nesse tipo de contrato, por um lado, a administração ela quer que o contratado ofereça o máximo possível pelo menor valor possível, e o contratado ele quer o quê? Oferecer o menos possível pelo maior valor possível. Nos convênios administrativos, não. Nos convênios administrativos, ambos as partes, sejam pessoas jurídicas de direito público, sejam pessoas jurídicas de direito privado, daqui a pouco nós já vamos falar isso, ambos eles visam concretizar o mesmo interesse coletivo, o mesmo interesse fundamental, o mesmo
interesse público. No convênio administrativo, os interesses são convergentes. E essa é a principal diferença do convênio administrativo para o contrato administrativo. No contrato administrativo, nós temos o quê? Direito contraprestacional. No convênio administrativo, não. Ambos querem atingir o mesmo interesse. Eles atuam de interesse mútuo, eles atuam de forma colaborativa para atingir o interesse público. E, lembrando, né, não vou entrar muito aqui pelo viés prático que tem no nosso curso, mas muita gente acha que o convênio não é um contrato, né? Aí fala, qual que é a diferença do contrato para o convênio? Veja que eu tomei muito cuidado para falar a diferença do convênio para o contrato administrativo, porque ambos são contratos. O fato de o convênio não ser contraprestativo não tira a natureza contratual dele. Vocês podem ter, por exemplo, na casa de vocês, um contrato de você e seu vizinho para construir um muro junto. E ninguém vai duvidar que isso seja o contrato. Então, por um contrato existir, não necessita que essas obrigações sejam antagônicas. Esses contratos eles podem ser colaborativos também. Mas, independentemente do convênio ser um contrato ou não ser um contrato, o fato que o nosso ordenamento jurídico ele trouxe um regramento diferente dos convênios, dos contratos colaborativos e do contrato administrativo, dos contratos contraprestacionais. Não é por outro motivo que a Lei 14.133 diz que aplica aos convênios no que couber, entendendo que nem todas aquelas regras que foram pensadas para os contratos contraprestacionais, previstas na Lei 14.133, vão casar com a ideia de convênio administrativo, pois eles têm essa natureza colaborativa. Mas isso é apenas uma curiosidade, algo para se depararem, se vocês enfrentarem isso, não correr o risco da gente não ter, ao menos, mencionado isso. E passamos agora para o objeto. O que pode ser o conteúdo do nosso convênio administrativo? Eu vou fechar a janela, está chovendo aqui, eu não sei se o som está atrapalhando a gente. Voltei. Então, qual que é o conteúdo? Que tipo de objeto que nós podemos trazer nesses convênios administrativos? E aqui, acho que a gente já começa a ter que tomar um cuidado. É muito comum o gestor público, ele muitas vezes preferir a utilização de convênio. Por quê? Porque, como eu já disse, os convênios, eles não têm muitas regras. Os convênios, eles têm um regramento um pouco mais frouxo, um pouco mais solto, diferente de um contrato administrativo. Eu preciso fazer licitação, eu preciso respeitar diversas regras, eu preciso fazer um estudo técnico liminar. Então, o desafio, pelo menos da burocracia da administração pública, de você fazer um contrato administrativo é muito maior do que num convênio administrativo. Isso faz com que, muitas vezes, o gestor público prefira utilizar o convênio administrativo. Mas não existe essa possibilidade no nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, ele é muito claro. Quando nós temos negócios jurídicos contraprestacionais, quando o interesse é contraprestacional, quando você quer contratar alguém para fazer algo,
você deve utilizar o contrato administrativo. O convênio, ele não é um meio para isso. Por outro lado, quanto esse negócio é colaborativo, quanto ambos entes querem atingir o interesse público, então nós temos que utilizar os convênios administrativos. Então, muito das regras regulamentares e dos acordos do Tribunal de Contas da União, eles visam exatamente a gente não desvirtuar a figura do convênio. A gente não utilizar esse convênio quando esse objeto ele é contraprestacional. Inclusive, existem centenas de acordos do Tribunal de Contas da União pela irregularidade de procedimentos que utilizaram o convênio em situação que demandaria o contrato administrativo, principalmente pela dispensa indevida da licitação, que, como veremos nos convênios, pelo menos nos convênios entre entes públicos, essa licitação ela é inexigível, né? Então, eu vou passar aqui algumas ideias gerais sobre o objeto do nosso convênio, mas o que nós temos que, vocês vão ver que a resposta para eles são todas as mesmas, né? Então, esse convênio, ele tem, essas regras foram criadas para que a gente não desvirtue a figura do convênio, a gente não faça um convênio quanto ele deveria ser um contrato administrativo, quando ele não tem a natureza colaborativa, o interesse mútuo. Primeira ideia que nós temos que ter é que o convênio administrativo, ele é feito, ele existe, na verdade, para nós fazermos um projeto muito bem definido, que na maioria das vezes tem início, meio e fim. Lembra que eu já falei que nem tudo que eu dizer aqui vai ser a ferro e fogo quando a gente olhar para alguns objetos na prática. Mas eu preciso trazer essa ideia para a gente começar a raciocinar. Mas então, esses convênios eles são feitos para ter objetos muito bem definidos. Lembra que eu falei a diferença entre consórcio e convênio administrativo? O consórcio ele é feito para atividades perenes, para atividades ordinárias daqueles entes. O convênio não. Um convênio, eu brolo um projeto que a gente chama de plano de trabalho e chamo alguém para ser meu sócio, para a gente executar isso junto, porque nós dois temos um interesse comum de que aquele interesse público seja concretizado. Então, primeira coisa é que os convênios, eles não podem, o objeto deles não podem estar relacionado ao custeio ordinário daquela entidade, né? Eu não posso utilizar o convênio para pagamento da luz, para um custeio geral de uma entidade. Inclusive, nós temos outras figuras que têm esse papel. Nós temos a figura, por exemplo, da subvenção social, que ela tem essa função de um custeio geral de uma entidade. E o convênio ele não tem essa finalidade. Nós temos regras que permitem. Às vezes temos a regra, né, dos 25% em algumas entidades, alguns regulamentos que permitem eu pagar 25%, né, às vezes de custeios de custeio da entidade. Mas qual que é a ideia disso? A ideia é que esse acréscimo de custeio está vindo por causa do nosso projeto. Olha, nós vamos fazer isso junto e eu vou gastar mais luz e eu vou gastar mais água. Então, por isso que você pode pagar, por meio de convênio, uma parte dessa despesa. Mas veja que você não pode pagar a despesa toda, porque a ideia é que o convênio não esteja relacionada com o custeio continuado das entidades envolvidas. E na mesma
visando a mesma coisa, visando o mesmo ideal. Nós temos aqui o segundo conselho, o segundo vamos tomar cuidado, é que o convênio, exatamente porque ele não pode pagar o custeio continuado, eu também não posso pagar aquele pessoal ordinário da entidade, aquelas pessoas que já trabalham naquela entidade e que já fazem aquele serviço. Vejam que a Constituição Federal, ela diz que é proibida a transferência voluntária para o custeio de pessoal. Quer dizer, é uma regra muito dura. Eu nunca poderia fazer transferência para pagamento com o pessoal, mas esse artigo da Constituição, e tem tudo isso no nosso caderno, ele é temperado por acordos do Tribunal de Contas da União que dão luz a esse dispositivo, tentando trazer o seu verdadeiro objetivo, que é o quê? Que nós não passemos recursos para outra entidade para pagar o pessoal que presta o serviço ordinário. Mas, se nós vamos ter um acréscimo de pessoal, se nós vamos ter que contratar um servidor terceirizado, ou vamos ter que fazer uma contratação de um serviço temporário para prestar a atividade que nós estamos prevendo no plano de trabalho, então nós podemos passar esse recurso para pagamento com o pessoal, contanto que não sejam o pessoal que executa os serviços permanentes e ordinários da entidade que vai receber os recursos. E, por fim, sobre o objeto, também temos que ter cuidado com esse terceiro ressalvo, com esse terceiro ponto. É muito comum, gente, muito comum mesmo, eu me deparar com convênios que vem no seu objeto escrito passar uma ambulância para uma prefeitura. Ou, por exemplo, construir um edifício para o ente B. Gente, o objeto do nosso convênio ele não pode ser passar uma ambulância, doar uma ambulância para uma outra entidade. O objeto do nosso convênio ele não pode ser construir um edifício. O convênio administrativo ele é um negócio jurídico para atingir uma competência constitucional, uma competência comum, uma competência concorrente para realizar um serviço público que vai satisfazer aquelas coletividades envolvidas. Isso de passar uma ambulância ou construir edifícios são meios para atingir isso. Isso é a forma que nós encontramos para atingir esses objetivos. Mas não adianta nada eu passar uma ambulância se ela não está atendendo nenhum paciente. Não adianta nada eu construir um edifício para fazer uma escola se não tiver professor, se não tiver carteira, se nenhuma aula foi atendida. Então, o meu interesse não foi atingido. Os nossos convênios, eles muitas vezes são desenhados principalmente do ponto de vista do concedente na parcela material que ele tem que contribuir. Só que a gente não pede como medir que o nosso interesse social, que o nosso interesse público, ele foi concretizado. Então, os nossos convênios, eles têm, muitas vezes no seu desenho, incompleto.
Mas veja que por mais que a gente desenhe ele completo, os nossos convênios, eles não têm como finalidade passar recursos. Ele não tem como finalidade doar um bem. Isso podem ser formas, meios que nós vamos contribuir para o atingimento de uma certa competência, para o atingimento de um certo interesse público. E cabe à administração observar se isso foi atendido. Vejam, esse acórdão, que é apenas um exemplo, existem outros acordos do Tribunal de Contas que entendeu irregular um convênio que prestava no seu objeto a construção de um edifício. O edifício foi construído, foi medido, isso tudo estava ok, mas o TCU determinou que se devolvesse 100% dos recursos. Porque, apesar do objeto, nominalmente, do convênio ter sido atingido, a verdadeira finalidade do convênio que não estava escrita, que era o atendimento à população, ele não foi concretizado. Dizia o TCU que as obras foram concluídas há mais de 3 anos, sem que o centro do atendimento da mulher e a família tenha atingido um dia sequer a população local. Então, uma vez que a sociedade não usufruiu do investimento público realizado, não pôde se considerar que esse convênio foi um sucesso, trazendo aí essa ideia do que eu já estava falando, que nós temos que pensar no nosso desenho do convênio em como que nós vamos medir que esse investimento que nós estamos fazendo, ele vai ter um retorno social ou o retorno que for do nosso interesse ali investido. E que isso, passar recursos, passar bem, são apenas formas, meio de atender isso. E que o próprio TCU, ele recomenda a devolução dos recursos totais caso esses objetos não consigam atingir a sua finalidade. Agora que nós demos uma palhinha sobre o objeto dos convênios, quero falar agora sobre quem pode firmar esses convênios. Quem que são as pessoas que podem participar dos polos desse contrato, desse negócio? Os convênios, eles visam atingir um interesse público. Eles visam atingir uma finalidade muitas vezes constitucional, uma competência comum entre entes públicos. Então é natural que nem apenas um dos polos desse convênio eu tenha ou uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa incumbida de competência pública, como empresa estatal, por exemplo. Alguém que possa se incumbir de satisfazer o interesse público. Então, isso pelo menos eu tenho que ter no convênio. Não dá para mim ter um convênio administrativo entre duas entidades que visam fins lucrativos, por exemplo. Além disso, muito se falou, quando surgiu aquela emenda constitucional que diz que criou o artigo 241, grandes doutrinadores disseram que os convênios administrativos eles seriam apenas entre entes públicos. Apenas entre entes públicos. Contudo, a utilização de convênios entre uma entidade pública e uma entidade privada é corriqueiro. Entidade sem fins lucrativos, com ONGs. Então, esses convênios eles ocorreram ao longo do tempo. Isso foi um pouco esvaziado com a Lei 3.019, que veremos mais para frente, mas, por natureza, nada impede que os convênios também tenham, com alguns dos polos, uma entidade privada.
E isso porque essa interpretação de que os convênios só poderiam ser feitos em entes públicos decorria da literalidade do artigo 241 da Constituição Federal. Mas isso já está muito tranquilo há muitos anos e provavelmente muitos de vocês já fizeram convênios com entidade privada e não tem nenhum segredo, nenhuma questão. O que pega para a gente é o seguinte: eu posso fazer convênio com uma entidade com fins lucrativos? Com entidade privada, tudo bem, é tranquilo, sem fins lucrativos. Mas e com uma entidade com fins lucrativos? Eu posso firmar um convênio? Celso Antônio Bandeira de Mello já dizia que o convênio ele visa concretizar um interesse público. E uma entidade privada com fins lucrativos, o nome dela já diz, ela visa o lucro. Ela tem como seu objetivo, nos seus negócios, receber um pagamento. Então, entendia o doutrinador que um convênio com entidade com fins lucrativos desvirtuaria a figura do convênio. Contudo, eu acho interessante nós pensarmos o seguinte: é importante que essa entidade não tenha no estatuto dela que ela seja, que em todos os negócios dela ela tem fins lucrativos, ou seja, com um negócio jurídico que faça com a gente. Explicando melhor, é uma empresa, os negócios delas normais, elas visam o lucro. Mas para eu entender se esse convênio está sendo respeitado, eu tenho que olhar os negócios que ela faz com outras pessoas ou aquele negócio jurídico específico com a administração pública. Não é possível que essa pessoa jurídica ela atue desinteressadamente, visando interesse naquele negócio jurídico, visando atingir o mesmo interesse comum. E vejam, gente, muitas vezes aconteceu isso comigo na prática, por isso que fez eu estudar isso e pensar bastante sobre isso, de aparecer uma empresa querendo trazer recursos para o Estado, para atingir, para fazer uma escola, para montar um hospital, e você deixar de receber, deixar de fazer essa parceria com uma resposta de que não é possível fazer um convênio com entidade com fins lucrativos. Isso não ajudaria a atingirmos o nosso objetivo constitucional de atingir os interesses fundamentais. Então, me parece que nós não devemos proibir, principalmente quando essas empresas que elas vão arcar com recursos, nós proibimos os convênios com entidades com fins lucrativos, quando fique claro que elas atuam desinteressadamente naqueles convênios. E quando eu digo atingir desinteressadamente, não importa para a administração se o interesse dela seja, por exemplo, aquilo que a gente chama de marketing social, que a empresa ela quer ser vista como uma empresa que atinge causas ambientais, que uma empresa que atinge causas sociais. Isso não importa para o Estado. Isso não importa. O que importa é que naquele negócio jurídico específico, aquela empresa quer colaborar com aquele interesse público da mesma forma que aquela entidade. E vejam que, apesar de muitos regulamentos só permitir os convênios com entidades sem fins lucrativos, as empresas já fazem parcerias com o poder público por pessoa interposta. Sabemos que tem várias, por exemplo, marcas de perfume que têm fundações, entidades sem fins lucrativos,
que levam sua marca, que levam o seu nome. E que, apesar da pessoa jurídica com fins lucrativos não podem fazer parceria com o poder público, essas fundações fazem parceria com o poder público. Então, me parece que a proibição absoluta de fazer parcerias com entidades privadas com fins lucrativos não coaduna com os interesses fundamentais, principalmente nos casos que não haja onerosidade, quer dizer, principalmente naquelas hipóteses que a administração pública não irá arcar com recursos. Esse tema, ele foi objeto da Advocacia Geral da União momentos antes do regulamento da União. A Advocacia da União teve que fazer uma consulta tão dura quanto que eu tive que fazer sobre a possibilidade ou não da administração fazer um convênio com entidade com fins lucrativos quando ela é que pretende arcar com os custos daquele projeto. E esse projeto, ele visa o interesse público. Naquela oportunidade, a administração entendeu que era possível, mas também, por cautela, ela recomendou que isso fosse regulamentado. Naquele momento, já havia sido publicado a Lei 14.133, mas ela ainda não estava vigente. Ela teve aquela vacatio legis, aquele momento que você poderia ter usado as duas, e ainda não tinha regulamentação dos convênios no âmbito federal. O decreto 11.531 de 16 de maio de 2020, o decreto 11.531 de 2023, ele perdeu uma grande oportunidade de fazer essa regulamentação. Mas dependendo da entidade que a gente tem, a gente pode fazer essa regulamentação. Eu sou procurador do Estado do Paraná, e no Estado do Paraná, o seu decreto regulamentar da Lei 14.133 diz abertamente sobre a possibilidade de fazer convênios com entidade com fins lucrativos. E ainda digo mais, esse decreto também não proibiu, só que ele não deixou claro, o decreto da União que eu digo, ele não deixou claro a possibilidade de fazer, deixando novamente para a base da interpretação, para a base do casuísmo, na próxima oportunidade, quando essa necessidade foi gerada. Mas foi uma perda de oportunidade muito grande, né? Mas ainda temos esperanças, né, que a qualquer momento esse regulamento no âmbito da União ele possa se concretizar. De todo modo, nos convênios com entidade com fins lucrativos, quando ele for feito, ele tem que se tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: uma entidade com fins lucrativos, ela não pode obter vantagem do poder público sem que seja respeitada a licitação pública. Então, caso não seja uma hipótese óbvia de inexigibilidade, deve-se fazer o chamamento público para ver se outras empresas têm interesse de participar. Porque esse convênio ele pode trazer algum tipo de benefício, mesmo que seja aquela apenas da publicidade do marketing social. Além disso, para aqueles que derem um passo a mais em entender que esses convênios com entidades privadas podem haver transferência, entre privadas com fins lucrativos, podem haver transferência de recursos públicos, tem que se tomar cuidado com o artigo 21 da Lei 4.320, o qual ela proíbe que investimento público pode ser incorporado
a empresas com fins lucrativos. Dessa forma, qualquer investimento que seja passado por uma entidade privada com fins lucrativos para realizar uma atividade pública ou de interesse social, esse investimento ele tem que ser absorvido, usufruído 100% nesse interesse público. Não pode, tem que tomar cuidado para esse desenho convenial não causar um aumento patrimonial ilegítimo para essas empresas com fins lucrativos. Gente, era isso que eu tinha para dizer, cronometradamente aqui na nossa aula, e queria agradecer, espero perguntas de vocês, interação, quem quiser me adicionar, está aqui, ó, no Instagram, podemos já ir conversando com qualquer coisa que tenha trazido a curiosidade de vocês. Quero que vocês aproveitem todo o material que foi feito com muito carinho, o caderno, as questões e os materiais complementares que trazem pontos que às vezes é até diferente do olhar aqui do professor, e desejo um ótimo dia para todos e vamos conversando. Essa aqui é apenas a primeira aula sobre convênios, para a gente ter a ideia do que era um convênio administrativo, e agora, as próximas aulas, vamos entrar para o regramento dos convênios mesmo, passando para o módulo 2, falando das transferências de recursos nesses convênios. Obrigado para vocês, ótimo dia.